Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu só quero uma palavra do Senhor Jesus para edificar a sua vida, a sua família. Gostaria que possamos abrir a Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6, do versículo 14 até o 23. É um pouquinho extenso, mas vai ser muito edificante e vamos aprender muito com a palavra de Deus nesse momento, certo? O título dessa palavra de hoje é desprezo, certo? Que a gente não deve desprezar as pessoas às nossas voltas, as pessoas que amamos, aqueles que tanto se dedicam para nos ajudar. Não devemos desprezar nenhum que seja, ok? Vamos ler lá em 2 Samuel 6, versículo 14, que diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, ou um manto. Vou mostrar aqui do lado para vocês. O manto, como é, ela cobre aqui por cima do ombro, certo? Que naquela época era cheio de pedras preciosas e joias, tudo que era valioso. Então Davi ele entrou em Jerusalém com a Arca da Aliança, dançando e pulando, somente vestindo essa estola sacerdotal, certo? Embaixo coberto, mas em cima ele estava só com esse manto. Versículo 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, com alegria e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical é a esposa de Davi. Aqui fala de Saul, que era o sogro de Davi, que morreu, certo? E Davi tomou conta do reinado no lugar de Saul. Mas aqui um detalhe importante. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi porque viu ele de cima da janela do palácio, do castelo, e desprezou Davi só porque ele veio dançando e se alegrando, tocando música com as pessoas, porque a palavra de Deus estava voltando para casa, certo? Então, algo importante já nos ensina aqui, que a gente tem que se alegrar quando a palavra de Deus vem para a nossa casa, vem para debaixo do nosso teto, certo? Porque aqui, nesse tempo, a Arca da Aliança, onde estavam contidos os 10 mandamentos, tinha ficado nas mãos dos inimigos, dos filisteus, há muitos anos. Então Deus usou Davi e o povo de Israel para recuperar a Arca da Aliança e trazer de volta para Jerusalém. Então Davi não conseguiu se conter a alegria que tinha. Ele veio dançando, pulando e se alegrando, mas infelizmente quando ele chegou na sua casa, a sua própria esposa, Mical, ela o desprezou. Ela o desprezou porque viu ele dançando e pulando. E vou explicar um pouquinho mais embaixo porque ela o desprezou. 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém. Aqui fala o quê? As pessoas se alegraram, fizeram aquela festa, porque a palavra do Senhor chegou na cidade, o povo estava passando por um problema, dificuldade, então Deus veio ali para mudar a realidade daquela família, daquele povo. Então Jesus Cristo em um lar, ele quando veio, ele vem para transformar por completo. Ele vem para transformar a vida do casal, a vida dos filhos, das famílias. E a gente tem que se alegrar, tem que se regozijar diante do Senhor. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem pejo, ou sem vergonha, sem pudor, se descobre um vadio qualquer. Vê que
que coisa muito séria aqui, né? Em vez da sua própria esposa abençoar o seu marido porque trouxe a palavra de Deus para o seu lar, isso também serve para o homem, porque muitas vezes a mulher busca a Deus, mas o homem não quer saber disso. Então aqui ela o critica, ela o condena, chamando ele de vadio, como um qualquer, porque ele não se conteve com as suas alegrias diante das pessoas. Então ela não conseguiu enxergar a palavra de Deus. O que ela conseguiu enxergar foi o quê? O meu marido dançando sem camisa no meio das mulheres, no meio das servas, dos servos dele. Então assim, ela estava com o coração, com ódio, com um sentimento terrível. Então ela não conseguiu enxergar o fato de que ele veio de uma guerra, de uma batalha e trouxe a palavra de Deus para dentro de casa. Então a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem bons, quão luz tem no teu corpo, mas se forem ruins, quantas trevas há no teu coração. Então depende muito da forma que você vê. Ela enxergou o quê? O meu marido dançando sem camisa, só com um manto na frente das mulheres. Mas o coração de Davi estava um coração humilde, simples, dançando e louvando a Deus pela vitória, a conquista que o seu povo teve, que não foi só dele, que o seu povo veio da guerra. Todo mundo foi sujeito a morrer, a não voltar para casa, então todo mundo se alegrou. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Detalhe, Davi não era da família de Saul, não era do sangue. Davi era como um escravo, ele mais novo, ele era como um escravo. Ele cresceu, fez parte da família, acabou sendo chefe de guerra do exército de Saul, seu sogro, começou a ganhar várias batalhas, a multidão o clamava, né, dizendo que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Então Deus levantou o próprio Davi para ser rei no lugar da descendência de Saul, porque Saul transgrediu a lei de Deus, se afastou do Senhor. E aqui Davi olha para ela como um meio de castigo, de lição de moral, e olha e diz assim: fique calada, porque da sua família inteira Deus me escolheu. Eu que não sou nada da sua família, não sou do seu sangue, de nada, mas Deus me escolheu em vez de ser a sua família. Então eu vou me alegrar diante do Senhor, e não vai ser você que vai me afastar de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: ainda que pai ou mãe, seja quem for, se você não abandonar por Deus, não é digno do Senhor. Não é esquecer a família e deixar de lado. Não, infelizmente, dentro da própria família acontece da gente ser impedido de buscar o Senhor, certo? Então Deus há de julgar essas pessoas conforme a vontade dele, certo? Então é isso. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Aqui ele dá mais uma lição a ela, que diz o seguinte: você não está me honrando como minha esposa, mas as minhas servas, elas ainda cuidam melhor de mim do que você. Então eu vou honrar mais aqueles que vão me honrar. Então, infelizmente, Mical, ela estava com um sentimento terrível no coração, né? Agora sim, se você for ler a história de Mical, ela tinha raiva porque ela era uma pessoa que não poderia ter filhos, né? Ela não poderia, ela era estéril. Então, por ter guardado esse ódio, esse rancor no coração, ela vivia condenando tudo e a todos, e não conseguia olhar o seu marido com bons olhos. Então o Senhor o castigava constantemente. Por causa da sua língua ferina, por causa do seu jeito, do seu orgulho. Deus nunca abençoou o ventre de Mical. E ela sempre foi fadada a ver as mulheres de Davi tendo filhos e ela sempre ficando no canto. Naquela época, os reis poderiam ter quantas mulheres quisessem. Hoje não. Mas naquela época, né? Então Mical
de 10 esposas que Davi tinha, Mical era a única que não podia ter filho. Então naquele tempo, a mulher que não podia ter filho, ela se sentia amaldiçoada, rejeitada, um Zé Ninguém. Eu até entendo um lado dela, né, por ela não ter filho a vida inteira e se sentir sempre rejeitada. Mas não é desculpa para você viver murmurando. Você tem que pedir a Deus que faça um milagre na sua vida e que as coisas possam mudar. Não é murmurar, reclamar, chutar o pau da barraca, que as coisas vão mudar. Ao contrário, quanto mais você reclama, Deus ele bloqueia a bênção tão esperada na tua vida. Versículo 23, finalizando, diz: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Para você ver que quanto mais a gente despreza as pessoas, quanto mais a gente despreza principalmente os que estão dentro de casa, aqueles que tanto se esforçam, se dedicam para te ajudar, que diz que te ama, e você tem um coração duro, você não quer dar o braço a torcer. Aqui diz que Deus castigou Mical de uma forma que até a sua morte ela nunca teve filhos. Talvez o seu caso não seja filhos, mas talvez o seu caso seja o quê? Não ter uma felicidade no seu relacionamento, no seu trabalho, com amizade. Tudo que você fizer vai dar errado. Por quê? Porque você vive murmurando, vive reclamando, não agradece ao Senhor. E no dia que sua vida findar aqui na terra, talvez essa palavra vai servir para você. E fulano nunca teve nada na vida e morreu, né? Então vamos sempre agradecer a Deus, buscar o Senhor, nunca murmurar, nunca rejeitar ninguém, porque se você rejeita hoje, amanhã você pode ser rejeitado e você talvez não suporte, certo? Eu vou ler aqui um textozinho, em seguida 2 versículos para a gente finalizar, que diz assim o texto, não está na Bíblia, é um texto à parte. Ser rejeitado é algo que dói e ninguém gostaria de passar. Neste mundo, onde tudo é aparência, ser menosprezado por alguém é algo que pode acontecer. Caso isto aconteça contigo, erga a cabeça e não se deixe levar pelo menosprezo. Lembre-se, Deus nos amou antes de tudo e entregou o seu Filho por nós. Jesus também foi desprezado e rejeitado. Mesmo assim, reverteu toda dor e rejeição em bênção. Assim como Cristo venceu a morte, a dor e a rejeição, você como filho de Deus é mais do que vencedor em Cristo. Jesus te ama e não há amor maior do que esse. Glória a Deus. Ainda que mãe e pai te abandone, Deus ele nunca vai te abandonar. Jesus Cristo morreu na cruz por você, por mim, ele não nos rejeitou. Ele diz, vinde como estais, não importa se você está sujo, limpo, feio, bonito, arrumado, desarrumado. Ah, eu não estou pronto, ah, não chegou o tempo, ah, eu não quero, ah, ainda não é o dia. Enquanto você estiver lutando contra o seu espírito, que luta constantemente para buscar o Senhor, a sua carne vai ter mais força do que você. E você vai estar sempre com essa desculpa, ah, não é o momento, ah, ainda não vou, ah, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Não, a palavra de Deus diz, vinde como estais. Deus ele disse que ele não lança fora aquele que vem, aquele que se entrega da forma que você vem, que você está. Porque ele quer um coração quebrantado, ele não quer um coração orgulhoso, vaidoso, certo? Lá em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Que interessante, aqui diz, aquele que o Pai me der. Então Deus selecionou você para ir até Cristo, certo? Para que você possa ser transformado, se aceitar Jesus Cristo, para que o seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, no meio da sociedade, tudo seja transformado na tua vida. Mas Deus ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e busque a Deus o quanto é tempo, porque Jesus ele está voltando. E aqui ele diz, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então Deus, Jesus, ele nunca vai rejeitar você, ele nunca nos rejeita. Ao contrário, a gente é que rejeita ele. A gente sempre coloca desculpas e empecilhos para não buscar o Senhor. Infelizmente muitos só buscam no dia da dor, da angústia, né?
no dia das calamidades, das pandemias. É um momento que todo mundo quer buscar, arruma um tempinho para buscar a Deus. Mas Jesus diz, vinde como estáis, não tem tempo, não tem hora, é no dia bom, no dia ruim, porque quando chegar o dia ruim você vai estar fortalecido no Espírito, em nome de Jesus. Finalizando, Salmo 27, 10, diz, ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai te acolher em qualquer circunstância da tua vida. Naquele dia que tu achou que tu estava sozinho, solitário, que ninguém olha para tu, que tu diz, eu não sou ninguém, não presto, não vale para nada. Pode ter certeza, para Jesus você tem muito valor. Para Jesus você tem muito valor. Coloque isso na sua cabeça. Se um dia você foi rejeitado, se um dia você rejeitou alguém, peça perdão. Tente se reconciliar com essa pessoa. Porque Deus diz, aquele que tenta fazer um sacrifício no altar, aquele que vai dar o dízimo, a oferta, aquele que vai buscar a Deus, se o seu coração não estiver limpo, se você não estiver limpo com as pessoas ao seu redor, com alguém que você rejeitou, humilhou, certo? Ou talvez você nem deu perdão, seu coração está magoado, a sua adoração, a sua oração não vai servir de nada para Deus. Então, para que a história de Mical não sirva na tua vida e nem na minha, vamos buscar o Senhor e eliminar esses empecilhos, essas armadilhas do diabo. Porque não adianta a gente guardar um sentimento ruim no coração. Então é isso aí, pessoal. Não adianta a gente guardar um sentimento ruim no coração. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, se livrar desse fardo, desse peso, certo? Para que as bênçãos de Deus possam crescer em nossas vidas e se tornar realidade. Certo? Muitas vezes a gente diz, Senhor, mexa em tudo na nossa vida, mas não mexa lá dentro, naquele negocinho que tem 10 anos, 20 anos escondido. Então muitas vezes Deus quer trabalhar naquilo, porque isso deve estar te impedindo de buscar, de crescer diante de Deus. Então Deus ele é 100%, não é 99% não. Deus, mexa em tudo, só não naquilo que está guardado há 30 anos, porque eu não quero mais mexer naquela cova, naquele túmulo. Não, é coisas do passado que te atrapalham a tua vida inteira. Então busca a Deus, te dedica, te arrepende, deixa Deus trabalhar no teu coração, para que as bênçãos de Deus não venham a ser bloqueadas na tua vida e na tua família. Certo? Principalmente você como homem da casa. Se você cair, sua família cai junto. Busque a Deus, se dedique, ore. Sempre fique em oração, quando puder jejue. Não deixe de buscar a Deus pela sua casa. Você é o cabeça abaixo de Deus. Certo, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar aqui nesse momento para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, que eu vejo que já passou dos 16 minutos. Certo? Fechamos os olhos. Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra de hoje. Abençoa cada um aqui presente nesse momento, Senhor, que vai ver esse vídeo, que vai compartilhar, Senhor. Pai, cura nossas feridas, restaura o nosso coração, Senhor. Nos ensina a perdoar, a amar o nosso próximo. Pai, perdoa nossas falhas e fraquezas e limitações, pois não somos nada sem Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, se muitas vezes não soubemos dar o perdão ou até receber o perdão de alguém, Senhor. Perdoa porque somos falhos, somos seres humanos. Mas só o Senhor que pode restaurar a nossa vida. E a Tua palavra diz, vinde como estás. E eu, Senhor, vou como estou nesse momento. Triste, abatido, Pai, solitário, abandonado. Mas sei que o Senhor restaurará o meu coração e a minha vida. Obrigado por mais uma vez na Tua presença, Deus te glorificando e passando a palavra do Senhor para essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, só tenho a te agradecer por tudo, Pai. Amém. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo. Shalom.